Boa tarde, mana. Boa tarde, mano. Estamos começando mais uma união de casais. E como eu tenho dito, nesse momento de isolamento tem se tornado uma espécie de união de família, onde você talvez esteja aí com seu cunhado, talvez você esteja aí com seus filhos, juntamente com a sua esposa, sogra, talvez tio, o cachorro aí no meio da sala. E nós esperamos que esse momento seja um bom momento de Deus. Um bom momento onde Deus fale aos nossos corações. Um bom momento onde, uma vez mais, nós sejamos alvos da graça de Deus. Essa graça que nos sustenta e que nos faz crer que um dia estaremos para sempre na eternidade com o nosso Deus por causa de Jesus Cristo. Quero também aproveitar para parabenizar a nossa igreja. Nós estamos muito felizes, nós damos graças a Deus, uma vez mais, pela tecnologia, que é o meio pelo qual, em meio à pandemia, a nossa igreja tem se mantido ativa, o corpo misto de Cristo tem se mantido de certa comunhão. Nós temos tido as nossas escolas dominical, nós temos tido as nossas uniões, os nossos cultos de oração e de domingo, e tudo isso é muito bom, irmãos. Nós temos tido as nossas pastorais do nosso pastor, nós temos tido as nossas listas de orações pelas quais nós sabemos os nossos irmãos que estão doentes ou passando por algum momento de necessidade, e nós podemos orar por eles. Tudo isso é motivo de nós darmos graças a Deus. E nós sabemos que isso acontece não é por causa do nosso pastor Valdemir, não é por causa de mim, não é por causa do nosso irmão Eduardo, da irmã Edmar, não é por causa de você, meu irmão. É por causa de Deus, é por causa do Espírito Santo que move-se em nossa igreja local, Igreja Batista do Parque São Basílio. E aí nós podemos fazer só uma coisa, falar: muito obrigado, Senhor, por lembrar de nós. Muito obrigado por olhar para nós e falar: eu vou abençoar aquele povo. Queridos, vamos àquilo que nós vamos falar nesta tarde de domingo. E o texto base sobre o qual nós vamos falar se encontra em 1 Tessalonicenses 5:18. E nós só vamos ficar com a primeira parte deste versículo. Diz assim: sejam alegres em qualquer situação. Sejam alegres em qualquer situação. Isso aqui é um conselho do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, dizendo: olha, vocês devem ser alegres. E o conselho para sermos alegres, às vezes vem com adendo: eu serei alegre quando acontecer isso ou aquilo. Eu serei alegre quando eu me casar. Eu estarei sorrindo demais quando eu conseguir aquele emprego e ganhar muito dinheiro. Eu estarei extremamente saltitante quando o meu filho nascer. Não é isso que as Escrituras nos ensinam. O apóstolo, ele diz: sejam alegres em quaisquer situação. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, no contexto da família, no contexto do casal, no ambiente familiar. Manos e manas, como anda a alegria em sua casa? Nós começamos com uma pergunta: como anda a alegria em sua casa? Não, aqui eu
eu não estou falando especificamente do fruto do Espírito. Sim, todas as virtudes em nossas vidas têm sempre a ver, nós que somos nascidos de novo, com o fruto do Espírito. Mas eu estou falando, a pergunta que eu quero fazer, sendo bem direta, é como anda o bom humor em sua casa? Vocês têm rido? Vocês têm sorrido? Tem havido sorriso em sua casa? Tem havido gargalhadas? Tem havido bom humor? Eu estou plenamente convencido que grande parte, talvez a maior parte daquilo que nós somos, daquilo que nós passamos para as pessoas, da nossa força, do nosso vigor, tem a ver com o nosso humor. Tem a ver com o nosso humor e é bom que esse esteja bom. É bom que estejamos sempre com bom humor. É bom que em nossa casa seja um ambiente de bom humor. Então a pergunta é essa, meu mano. Como está o humor em sua casa? Meu irmão, minha irmã, jovens e adolescentes, vocês são do tipo que ainda acham que para ser sério é preciso ser sisudo, carrancudo? Ou é do tipo que quando a coisa não sai do tipo que você quer que saia, você logo fica emburrado ou emburrada? É mais uma pergunta. Queridos, nós precisamos entender o que o apóstolo Paulo diz como mandamento bíblico. Sejam alegres sempre. E aqui eu digo para o bem de nós todos, como seres humanos nascidos de novo. Sejamos bem-humorados sempre. Que haja sempre bom humor em nossa vida. Que haja sempre bom humor no seio da nossa família. Rir. É preciso rir, queridos. Não. Eu não estou falando que você precisa ser do tipo que dá gargalhadas como eu sou. Não. Mas é necessário que haja riso em sua vida. Riso ao seu jeito. Riso ao seu estilo. Mas que haja bom humor em sua vida. O riso, a gargalhada, o pilharmos uns aos outros, ou como popularmente é dito, o zoarmos uns aos outros, querido. Dentro do limite do bom senso e daquilo que a Escritura estabelece para aqueles que são filhos e filhas de Deus, faz bem não apenas ao ambiente onde nós estamos, mas também faz bem à nossa alma, faz bem à nossa psique. O bom humor deve sempre fazer parte da nossa vida, não apenas para o nosso bem, mas para o bem do local onde nós estamos. Para que o local aonde nós estamos seja um local de uma ambiência saudável, uma ambiência leve,
uma ambiência alegre, uma ambiência onde nós podemos estar livres de amarras. E a pergunta é: a sua família tem sido assim? Aí alguém pode perguntar: Hélio, o que isso tem a ver com ser crente? Tem tudo a ver, queridos. Se você não ouviu ainda, meu querido, se você não ouviu ainda, tudo na nossa existência tem sempre a ver com a nossa espiritualidade, tem sempre a ver com a nossa salvação, tem sempre a ver com o fato de nós termos nascido de novo. No sábado passado, o tema da união dos adolescentes foi diversão. E nós ficamos mais de 1 hora falando sobre diversão e a importância da diversão para o fato de sermos melhores cristãos. Então, querido, o bom humor, ele tem tudo a ver. Tem tudo a ver com aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Às vezes eu penso, de verdade, eu li uma pessoa que escreveu isso e eu pensei junto com ele que eu penso isso e falo isso com a Aline e com outros amigos. Às vezes eu penso que o cristão que não ri, ele não entendeu ainda a cruz. O cristão que não ri, ele não entendeu aquilo que o escritor aos Hebreus diz, a grande salvação que ele tem, que nós temos em Cristo Jesus. O cristão que não tem bom humor, ele não entendeu a boa notícia, ele não entendeu que o Filho de Deus veio para que todo aquele que o receba se torne também filho de Deus, para morar um dia eternamente com o Criador de todas as coisas. Ele não entendeu a boa notícia. O cristão que não tem bom humor, ele não entendeu o Evangelho. Então, queridos, o humor tem tudo a ver com a Bíblia. O humor tem tudo a ver com a nossa espiritualidade. O humor na família, sobretudo na família cristã, está sempre ligado, à espiritualidade da mesma. Vale pontuar que, ao falarmos de humor, ou de bom humor, não falamos deste novo humor com baixíssimo bom gosto que nós vemos por aí, que só se sustenta com palavrões, zombaria, que sempre está a reboque com excesso de álcool ou outro entorpecente. Não. Quando nós falamos de bom humor no seio da família, nós estamos falando daquilo que surge de uma alma que entendeu a vida. Nós estamos falando daquilo que surge de uma alma que entendeu o Evangelho. Nós estamos falando daquilo que surge de um coração que entendeu que foi feito à imagem e semelhança do Criador e que foi renascido novamente a essa imagem e semelhança em Cristo Jesus. Nós estamos falando desse bom humor. Queridos,
nós como família temos muitos motivos para vivermos em bom humor. Nós como famílias cristãs, nós temos muitos motivos para vivermos em alegria e consequente bom humor. Primeiro, nós podemos ter no seio da nossa família risos, brincadeira, bom humor. Nós podemos ter no seio da nossa família um marido que chega e dá um beijo e ri para sua esposa, que afaga todo bonachão em seus filhos, porque nós, como família cristã, temos no seio da nossa família, queridos, Jesus Cristo. E tendo Jesus Cristo como o centro da nossa família, é mais do que motivo para vivermos rindo, é mais do que motivo para vivermos gargalhando. Tem uma música clássica que eu gosto muito. Na verdade, quando eu entrei da festa do meu casamento, eu entrei com essa música de Bach, Jesus Cristo, alegria dos homens. Que maravilhoso Bach ter composto essa música, porque só Jesus Cristo é de fato a alegria daquele que crê. Fora de Jesus Cristo não há alegria verdadeira, consistente, forte. Não é essa alegria na qual o apóstolo Paulo, sem estar louco, pode falar: seja alegre em qualquer situação. Queridos, nós que evangelizamos, nós que vamos ao encontro de pessoas necessitadas, de pessoas que estão passando em dificuldades, não poucas vezes nós vemos famílias cristãs que têm pouco para comer, mas que quando nós chegamos ali nós percebemos que há bom humor, há alegria, há riso. E o único motivo que nós podemos encontrar para isso é Jesus Cristo no seio daquela família. Então, se nós temos alguns motivos para termos bom humor em nossa família, o primeiro motivo não poderia ser outro senão Jesus Cristo. Jesus Cristo fala o seguinte, em João 16, 22, ele diz: Vocês têm tristeza. Vocês têm tristeza, mas logo os verei novamente. E o vosso coração se alegrará. E a vossa alegria, reparem nesse final, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Vocês têm tristeza, mas logo verei novamente vocês, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Jesus Cristo. Querido, Jesus Cristo estava se aproximando da cruz, e ele estava falando para os seus discípulos: há tristeza no coração de vocês, porque vocês não nasceram de novo ainda. Há tristeza no coração de vocês, porque eu não morri na cruz e ressuscitei. Mas eu quero dizer que eu vou e deixo vocês tristes, mas logo eu venho e eu trago uma alegria que estará em vocês e ninguém mais
poderá tirar. E ele fala isso para Pedro, ele fala isso para João, ele fala isso para Tiago, ele fala isso para os apóstolos. E se nós lermos a história desses homens, nós vamos ver que eles passaram por situações muitíssimas difíceis, porém, irmãos, eles mantiveram a alegria. E eu posso lhe garantir, eles mantiveram o bom humor. Outro dia, no nosso papo de garoto, eu perguntei aos adolescentes. Eu falei, olha só, hoje nós vamos conversar, não vamos falar de Bíblia, não vai ter nada sistemático, nada de versículo. Me diz aí, como é que vocês acham que era a relação de Jesus com os discípulos? Aí surgiram várias respostas, surgiram várias opiniões dos adolescentes, e teve uma que me alegrou muito, porque era a resposta que eu queria. Foi o Flavinho. O Flavinho falou, quer saber? Poxa, tio, eu acho que era suave na nave, entendeu? Jesus Cristo e os discípulos eram tranquilos. Aí, de vez em quando, Jesus Cristo vinha, chamava eles e pregava. Aí eu falei, é isso, Flavinho. É isso. A relação de Jesus Cristo com os discípulos, com certeza, era nesse nível que o Flavinho trouxe dentro da linguagem dele, adolescente. Com certeza, Jesus Cristo e os 12 não era um ambiente sisudo, não era um ambiente pesado, não era um ambiente duro. É impossível imaginar um ambiente desse aonde Jesus Cristo estava. E também é impossível imaginar um ambiente sisudo, sério e duro aonde Pedro estava. Pedro, que sempre estava sendo chamado a atenção de Jesus Cristo, e eu sempre fico imaginando nos meus pensamentos que os discípulos deviam zoar muito o apóstolo Pedro quando Jesus Cristo saía. Pedro, de novo, Pedro. De novo, Pedro. Queridos, aonde Jesus Cristo está, queridos, para ser sério, para ter compromisso, para ter vínculo, não é preciso ser sisudo, não é preciso ter ausência de riso, não é preciso ter ausência de brincadeira, de diversão. Que essa tarde seja uma tarde onde o Espírito Santo, muito mais do que minhas palavras, deixe isso bem claro para todos nós. O segundo motivo para uma família cristã ter bom humor é que Deus é a fonte desse bom humor. Deus é a fonte desta alegria. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses dizendo: sejam alegres sempre. Veja bem, o apóstolo Paulo fala, sejam alegres em qualquer situação. Jesus Cristo fala, eu vou dar uma alegria para vocês que ninguém vai poder tirar. E agora o apóstolo Paulo fala aos Filipenses, Filipenses 4:4, sejam alegres sempre. Aqui está um tipo de pergunta que eu faria para os adolescentes e eles responderiam de uma forma brilhante. Se eu perguntasse para eles, ser alegre sempre, o que é? Com certeza eles responderiam,
Ser alegre sempre é ser alegre sempre. Não tem muita teologia, não tem muita filosofia, não tem muito o que inventar, queridos. Nós podemos ter uma família que ri, nós podemos ter uma família com bom humor, uma família leve, uma família que não está sempre na sisudez, porque temos uma família cuja a fonte é o próprio Deus. O apóstolo Paulo não diz que haja bom humor na família de vocês quando vocês estiverem assistindo o filme do Woody Allen. Eu coloquei exemplos da minha família, tá? Ele não diz que haja bom humor na família de vocês quando o Botafogo ganhar do Vasco e o Flamengo perder de 5. Ah, que coisa boa! Não, não é isso. Ele diz: sejam alegres sempre. Até quando o teu time tomar de 5. Eu sei que tem algum adolescente assistindo. Ele não diz: seja alegre quando você ganhar um Xbox. Ele não diz: seja alegre quando você ganhar um iPhone. Queridos, aqui eu quero abrir um parênteses para a humanidade. Eu sempre me preocupo muito com a humanidade. Haverão dias de mau humor. Haverão dias de tristeza. Vamos abrir aspas aqui para o popular. Haverão dias em que nós acordaremos com as macacas. Isso é verdade? No entanto, isso não pode ser regra. Amém? Isso não pode ser uma constante na vida e na família daqueles que nasceram de novo. Sejam alegres sempre. Filipenses 4:4. Porém, uma coisa é muito triste. Apesar do que já foi dito até aqui, queridos e queridas, apesar do esforço de muitos pastores e de muitas mulheres piedosas, pastores como o nosso, por exemplo, existe ainda agora, em pleno século XXI, na pós-modernidade, crentes que pensam que cristãos precisam ser pessoas fechadas, sérias, sisudas. Sim, ainda existe esse tipo de pensamento, queridos. Isso é muito triste. E vale dizer que quando nós falamos de bom humor, quando nós falamos de riso, nós não estamos falando daquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Eu não estou falando de descompromisso, eu não estou falando de ausência de seriedade e de compromisso com Deus, com a família, com o próximo, com o país, com o trabalho, não. Eu estou falando que o bom humor, ele faz com que a família, o trabalho, a igreja, os nossos compromissos se tornem mais leves, mais fáceis de serem atuados e resolvidos. É apenas isso.
O que para sair disso vem do maligno, como diria Jesus. Se alguém falar que o bom humor, ele não consegue se relacionar com a seriedade, que você tem que escolher, ou você é sério, ou você tem bom humor, isso não provém de Deus. Se alguém disser para você, se você quer ser um líder bom, você tem que escolher entre você ter riso em seu rosto ou ter uma cara fechada. Isso não vem de Deus. Me permita dizer, isso vem do diabo. Porque Deus quer que os seus filhos e suas filhas possam estar sempre rindo, até mesmo nos momentos de dificuldade. E esse bom humor, essa alegria, não poucas vezes, querido, vai ser uma atuação sobrenatural do Espírito Santo. Eu fico imaginando Paulo e Silas na prisão. Que coisa louca, de repente eles começaram a cantar. Não está escrito lá na Bíblia, mas eu fico imaginando Paulo olhando para Silas e falando: quer saber? Já que estamos aqui, vamos cantar. E eu imagino que eles começaram a cantar. Eu não consigo imaginar Paulo afinado. Aí eu já imagino Silas zoando o apóstolo Paulo, enquanto eles cantavam, o querer de Deus aconteceu. A vontade soberana de Deus aconteceu. Queridos, não poucas vezes eu vi cristãos fiéis a Deus, que eu sabia que estava passando por momentos muito ruins. Hoje a gente está aqui mais próximo, né? Eu não trouxe slide de propósito. Queridos, irmãos e irmãs, manos e manas, que eu sabia que estava passando por um momento muito ruim. Mas que quando conversava com ele ou com ela, havia riso, havia esperança. E tudo isso porque Jesus estava naquela vida. Tudo isso porque a vida dele e dela não estava orientada para o aqui e agora, estava orientada para a eternidade. E quando nós nos orientamos para a eternidade, o que mais nós temos é motivos para sorrir. Eu quero contar uma história. Tem uma amiga da Aline que ela tem câncer nos ossos e ela está em metástase. Eu não tenho intimidade com ela, ela é amiga da Aline e ela é nascida de novo. Uma vez encontramos com ela no parque shopping e aquela moça rindo. Aquela moça rindo, sabendo mais do que ninguém que ela está no vale da sombra da morte. Queridos, isso é sobrenatural. Só nós podemos ter isso, queridos. Então, irmão, eu estou falando para você, marido, aproveite isso na sua família. E eu falo isso porque eu estudo, eu acompanho isso. Não poucas vezes, existem exceções, não poucas vezes a ausência de bom humor na família é por causa do marido. Porque tudo que é proposto para fazer com o intuito de diversão, com o intuito de bom humor na família, o marido fala que não. E o argumento fraco que ele tem
sem base bíblica isso não é coisa de crente. Querido, pelo amor de Deus, Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Jesus Cristo morreu na cruz para que nós fôssemos livres. Jesus Cristo morreu na cruz para que nesta liberdade nós soubéssemos o que nós podemos fazer e o que nós não pudéssemos fazer. Jesus Cristo não morreu na cruz para que tudo aquilo que fosse proposto para a alegria, para o riso, para a diversão e para o bom humor fosse posto como isso não é coisa de crente. Entendeu? Tem um riso aí? Um pastor luterano, eu gosto muito da teologia luterana, não concordo com ela, mas eu aprendo muito com os luteranos. Um pastor luterano conta uma história dos anos 80, onde ele conheceu um humano que saiu do seminário todo animado. Aquele rapaz havia acabado de fazer a faculdade e ele era um piadista. Ele gostava de sorrir, de contar história. As pessoas estavam sempre à volta dele para ouvir alguma coisa nova. E dessa forma ele fazia bons relacionamentos. Ele se relacionava facilmente. Ele era um bom crente. Era um crente fiel. E era um crente de bom humor. Até que um dia, infelizmente, os líderes chamaram ele e falaram para ele: não ria tanto, meu irmão. Não ria tanto, porque senão você perderá o respeito. A minha esperança é que aquele rapaz não tenha dado ouvido, com todo respeito, para os seus líderes. A minha esperança é que aquele rapaz, que aquele futuro pastor luterano, esteja rindo até hoje. A minha esperança é que até hoje ele tenha boas histórias para contar. A minha esperança é que até hoje ele seja uma boa companhia. A minha esperança é que ele não tenha se tornado um crente chato. Sabe qual é a coisa mais estranha? A coisa mais estranha é quando aquele pai que brinca com as crianças, que vai para a praça jogar bola. A coisa mais estranha é aquele marido que quando chega do trabalho dá aquele tapa, sabe aquele tapa de intimidade na esposa? Aquele marido que leva a esposa para ouvir música, para jantar fora, que leva a esposa para ver a lua e brinca com ela falando que ela está gordinha como a lua. É bom humor. Sabe aquele esposo, aquele pai que não tendo pipa, pega a folha de caderno e faz aquilo que na minha infância chamávamos de catrequinho. A coisa mais triste é esse homem levantar a mão numa igreja e voltar para casa e não haver mais brincadeira, não haver mais sorriso, não haver mais o tapinha, não haver mais a piada com a lua, não haver mais a criatividade para fazer brinquedos para as crianças. E o argumento para tudo isso ser o fato dele ter se tornado crente.
Eu volto a falar, isso não vem de Deus. Não vem de Deus. Isso não tem base bíblica. Isso não se baseia na boa teologia, queridos. Pelo contrário, o bom humor, a alegria, a criatividade deveria se potencializar, deveria aumentar por causa de Jesus Cristo, a alegria dos homens. Queridos, que em nome de Jesus, que essa tarde seja a tarde aonde essa palavra caia no seio das nossas famílias, caia no terreno dos nossos corações e que nós possamos rever como nós estamos nos relacionando com nossas famílias. Sobretudo nesse momento de pandemia em que nós estamos passando mais tempo com nossas esposas, com nossos filhos, com nossos familiares. Querido, não é bom que esse momento em que nós estamos juntos seja um momento sem riso, seja um momento sem brincadeira, seja um momento sem bom humor. Isso adoece, isso entristece. E já que nós estamos em uma união de casais e nós estávamos até pouco tempo estudando sobre os sinais, sobre o trânsito, fazendo um paralelo com o casamento, querido, querida, se você tira a alegria, se você tira o bom humor do teu casamento, isso começa a sinalizar em atenção que teu casamento pode estar indo para o final, querido. No entanto, há salvação, porque você tem Jesus. No entanto, há esperança, porque você tem Deus no centro da tua casa. Se aproveite disso. O apóstolo Tiago diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus que Ele vai te ensinar a ter bom humor. Ele vai te ensinar a trazer um ambiente alegre para o seio da tua família. Contigo e sua esposa, com você e seu marido e os seus filhos, queridos e queridas, manos e manas. Que em nome de Jesus, cada família que está ouvindo esse breve estudo, essa breve reflexão sobre o bom humor, que cada família seja inundada pelo bom humor, por causa de Deus, por causa de Jesus, por causa da presença do Espírito Santo. Queridos, muito chato ainda termos irmãos que acham que ser alegre, que acham que ter bom humor é sinal de fraqueza, é sinal de falta de responsabilidade. Ainda há muito cristão que pensa assim. Que em nome de Jesus, como a nossa igreja local, eu sempre penso em igreja local, que a nossa igreja batista do Parque São Basílio seja um ambiente sério, seja um ambiente comprometido, seja um ambiente de tremor e temor, seja um ambiente onde nós entendamos que Deus está aqui nesse lugar por causa das pessoas que têm Deus e estão aqui nesse lugar, mas também que seja um ambiente de riso, que seja um ambiente de gargalhada, que seja um ambiente de boas histórias, queridos. Que famílias aqui sejam famílias bem-humoradas, sejam famílias alegres, em nome de Jesus. Que esse pensamento, que esse equívoco de que ser alegre e ter bom humor é sinal de fraqueza espiritual, saia do nosso meio, através do poder da palavra de Deus, através do poder do Espírito Santo e da exposição clara e simples do Evangelho de Deus.
Cizinho deve estar rindo em casa com as minhas folhas. Ele sempre fala, o Hélio vai vir com as folhas dele. Cizinho, um beijo, meu irmão. Deus te abençoe. Queridos, aí surge a pergunta: como manter o bom humor na família? Como manter a alegria no seio familiar? Perdão. Primeiro, querido, primeiro, meu mano, minha mana, tenha isso como propósito muito bem definido para vocês. É preciso que, sobretudo, o casal sente e converse sobre isso. Converse sobre a alegria e sobre o bom humor, sobre diversão, com a mesma seriedade como vocês conversam sobre sexualidade, sobre finanças, sobre espiritualidade em outros aspectos. Entenda que o ambiente de alegria e bom humor vai ser bom para a sanidade tanto sua, marido, como tua esposa. E não apenas de vocês, mas dos filhos de vocês e daqueles que se aproximarem de vocês. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter para manter o bom humor em nossa família é tê-lo como propósito muito bem definido para nós todos. A segunda coisa que eu quero falar, que nós precisamos ter para manter o bom humor, a alegria, o riso em nossa família, é que haja no seio da nossa família palavras boas, palavras de ânimo, palavras jocosas até, mas que sejam palavras boas. Eu sempre, desde eu me converti com 17 anos e com 18, 19, eu comecei a pensar essa história. 1 Samuel, do versículo 15 ao 18, conta a história de Ana. Ana queria ter filho e diz que Ana chorava. O humor de Ana estava péssimo. Ana estava, como diz no popular, para baixo. Se Ana trabalhasse em algum lugar e ela chegasse e falasse com uma amiga e a amiga perguntasse, e aí, como é que tá? Ela ia falar, tô para baixo. E ali ela estava, à frente do templo, para baixo. E o profeta Samuel conversou com ela, as crianças sabem essa história. E aí o profeta Samuel falou, eu falei pro profeta Samuel, gente, esquecem bom humor. Eli. Eli. Então, queridos, a Eli falou para Ana, ok, você quer ter filho? Então, daqui a um tempo, você vai ter filho. Essas foram as palavras do sacerdote Eli. Eu fico imaginando as crianças rindo. Não, tio Hélio, não foi Samuel que falou para Ana. Ana era a mãe de Samuel. Aí Eli falou para Ana, Ana, você vai ter um filho. Querido, eu acho muito interessante que essas palavras caíram no coração de Ana. E a palavra de Deus diz que o seu semblante não era mais o mesmo. E não apenas isso, diz que ela já não era triste. Ou seja, ela já não estava triste. As palavras de Eli falando para Ana
Ana, você vai ter um filho. Fizeram com que Ana já não estivesse mais para baixo, de mau humor. Ela passou a estar de bom humor. E eu volto a falar, o seu semblante não era mais o mesmo. Ana riu. Efésios 4:29 diz o seguinte: não saia da sua boca palavras ruins. Querido, querida, mano, mana, quais são as palavras que saem de nossas bocas quando nós estamos em família? Nós estimulamos uns aos outros. Você, esposa, diz para o teu marido, vai dar certo. Você, marido, diz para sua esposa, vai lá, você consegue. Vocês, pais, dizem para os seus filhos, vamos lá, filhão, você vai conseguir. Vamos lá, filhona, você vai chegar lá. E eu pergunto, esposa, você chega pro teu marido e fala, você tá careca, hein? Maridão, você brinca com a sua esposa? Ou você só quer fazer ou ter relações sexuais? Saia da sua boca palavras boas, que talvez você chegue lá. Brinque com seu filho, querido. Não seja o tempo todo sério com seu filho. Já viu aquele adesivo? Você já zoou a sua família? Você já orou pela sua família? Hoje, eu queria fazer um adesivo assim. Você já zoou o seu filho hoje? Queridos, o número de adolescentes carentes de atenção é enorme. Porque os pais só chegam para os adolescentes para cobrar. Só chega para falar coisa séria. Converse com seu filho sobre o Manchester. Fale com seu filho sobre o Botafogo. Converse com seu filho sobre o futuro. Brinque com ele. Fale com ele. Pô, tu tá cada vez mais bonito. Aí no dia seguinte você fala, não, tu não tá tão bonito assim não. Querido, bom humor, pelo amor de Deus. Como o pastor disse numa das suas pastorais, por amor de Deus. Para mantermos o bom humor e a alegria em nosso lar. Que o nosso lar seja sempre um ambiente de perdão. Poucos lugares, eu diria nenhum, há tamanha imensidão de possibilidade de nos ferirmos como na família, queridos. Pouca gente, talvez ninguém, conhece a tua esposa como você conhece. E o mesmo vale para a esposa em relação ao marido, para os pais em relação aos filhos. E às vezes, em momentos de ira, nós falamos coisas que nós sabemos que vão ferir, justamente porque nós conhecemos quem está do nosso lado. E aí depois a ira passa, e é necessário que, para que continue a alegria, que para que continue o bom humor, queridos, é necessário que haja perdão. O apóstolo Paulo diz o seguinte: perdoem uns aos outros, suportem uns aos outros, se perdoem, como Deus
os perdoou. Colossenses 3:13. Quer que haja bom humor na sua família? Suporte uns aos outros. Quer que haja bom humor na sua família? Perdoe uns aos outros. Perdão por quê? Perdão porque o teu marido vai te magoar. Perdão por quê? Porque sua filha vai te magoar. Perdão por quê? Porque a sua esposa vai te magoar. Suportar por quê? Porque vai ter dia que seu marido vai estar chato demais. Suportar por quê? Porque vai ter dia que a tua esposa vai estar insuportável. Mas suporte. Às vezes eu gosto muito de conversar com não crente. Aí alguns inteligentinhos querem falar que a Bíblia não é prática, que a Bíblia ela é etérea e coisa e tal. Aí eu começo a citar coisas extremamente práticas que estão na palavra de Deus e eles não têm argumentos. Porque no Brasil e no mundo não existem pesquisas sérias a respeito da igreja. Sempre que se fala de igreja, via de regra, é no senso comum. E é preciso que nós, eu não vou entrar nesse assunto, é preciso que nós como igreja venhamos levantar o quão prático é o Evangelho, o quão prático, o quão poderoso é a presença de Deus em nossas famílias, não apenas para a eternidade, mas no aqui e agora. Queridos, para concluirmos, eu queria deixar alguns conselhos. Mano, mana, não leve tudo a ferro e fogo. O escritor Eclesiastes diria: não sejais demasiadamente justo. Eu sei que a exegese é outra, mas ele cabe ao propósito. Não leve tudo a ferro e fogo. Eu queria terminar essa nossa reflexão, onde eu espero tenha sido inundada de bom humor, sobretudo quando eu falei que Samuel falou para Ana, deve ter sido uma coisa bem estranha. Eu queria terminar motivando a você, família, a rir mais. Ria, querido, pelo amor de Deus, sorria. Tem uma música brega do cancioneiro brasileiro que diz: sorria, meu bem, sorria. Precisamos, manos, rir de nós mesmos. Precisamos, juntos com a nossa esposa, com nossos filhos, com nossos parentes, rirmos de nossas gafes. Precisamos rir, irmãos. Nós precisamos rir do quanto nós somos imperfeitos. Nós precisamos rir do quanto nós somos atrapalhados, esquecidos. Irmãos, não poucas vezes a ausência de humor, não poucas vezes a ausência de riso, a ausência de alegria, a ausência de zoação, é a ausência de amor. Porque falta amor, falta riso.
Porque falta amor, falta bom humor. Porque falta amor, falta alegria. Porque, irmãos, o mau humor é incompatível com o amor. A constante cara amarrada numa falsa seriedade pode ser uma clara evidência de falta de humor. É incompatível. O amor, a presença do Deus de amor na vida de uma pessoa. E a constante falta de riso, e a constante falta de brincadeira, e a constante falta de bom humor. É preciso que nós, como igreja local, eu volto a falar, é preciso que nós, como família, venhamos a repensar isso em nosso coração, repensarmos isso como família, como está a presença do amor de Deus em nossa casa. Talvez a falta de brincadeira, de diversão, de bom humor, de riso, é porque não tem amor. Geralmente uma igreja, sabe aquela igreja sisuda que não pode nada, que tudo é do diabo. Geralmente, irmãos, é uma igreja muito escassa de amor. E isso vale para a família. Famílias bem-humoradas, famílias cristãs bem-humoradas, geralmente são amorosas, são famílias que entendem o amor de Deus. E geralmente famílias que entendem que Cristo morreu por ela, que entendem que Deus está no seio dela. São famílias onde uns proferem aos outros com amor e temor, mas não sem brincadeira, mas não sem bom humor. Querido, deixe isso acontecer na sua família. Isso é libertador. Talvez haja doença. Talvez haja conflitos que estão se arrastando por anos em sua casa por falta de bom humor. Não é preciso falar que não existe família perfeita, inclusive a minha. No entanto, já que não existe família perfeita, queridos, porque nós não mitigamos essa imperfeição, trazendo para o centro da nossa família aquilo que vem através de Cristo Jesus e sua alegria, que é o bom humor. Manos e manos, que nós não sejamos do tipo que só conta vitórias, queridos. Comece a contar das suas trapalhadas, das suas fraquezas. Tem uma história, terminando de fato, tem uma história do senhor Lindolfo Porã, que um dia o jipe dele, é uma história do sul, um dia o jipe dele parou e a esposa dele não sabia dar tranco. Ele falou, eu vou te ajudar um pouco. Aí quando o carro começar a andar, eu vou entrar pro carro, aí vai pegar no tranco e nós vamos embora. E eles fizeram aquilo. E quando eles fizeram aquilo, o jipe pegou. Aí o senhor Lindolfo, pensando em não deixar mais o carro morrer,
acelerou, foi embora e deixou a sua esposa. Quando ele chegou em casa, ele abriu a porta e falou: ué, é só sair de casa? Que você também já sai, mulher? Cadê você, mulher? E ele ficou esperando e 1 hora depois a sua mulher chega. E ele já vai para sua mulher já meio que esbaforido, querendo falar um monte de coisa. E a sua esposa, já cansada de tanto andar, retrucou para ele dizendo: querido, você lembra quem empurrou o jipe, né? E os dois caíram na gargalhada e os dois fazem questão de contar isso até hoje para alegrar as pessoas ao seu redor. Queridos, que esse seja o ambiente da sua família, que esse seja o ambiente da minha família, que esse conselho do apóstolo Paulo seja constante em nossas vidas, que nós sejamos constantemente alegres, que nós sejamos alegres em qualquer situação e que em nome de Jesus, nós possamos repensar, irmãos. A vida, ela é feita para ser repensada. Cada manhã que nós temos é um momento que nós temos para pensar o rumo que nós estamos tomando. E quando nós estamos casados, quando nós estamos em família, o rumo é tomado junto. Então, pense como está a sua família em relação à diversão, em relação ao bom humor, em relação a se programar de verdade para fazer algo que se distraia. Queridos, leve isso a sério. Leve o bom humor a sério. Leve a alegria a sério. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Que o poder do Espírito Santo possa falar ao coração de vocês aquilo que é preciso ser dito. Porque por mais que eu estude, por mais que eu procure, porque por mais que nós que falamos procuremos algo para ser dito, nós sabemos que o Espírito Santo sempre chega antes. O Espírito Santo sempre tem algo melhor, algo a mais para falar. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe tua família, que Deus abençoe a minha família, que Deus abençoe todas as famílias e que nossas famílias sejam canais de bênçãos para abençoar outras famílias, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.